Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Convidamos ao palco o presidente do IASP, Dr. Diogo Leonardo Machado de Mello, o nosso palestrante convidado, o secretário Bernard Api, a conselheira do IASP, doutora Ana Cláudia Altumi, e o associado Dr. Tássio Lacerda Gama. Boa tarde a todos. Com enorme satisfação que damos início à exposição do nosso convidado do mês ainda de junho, não é? Secretário da Reforma Tributária, Dr. Bernard Api. Queria cumprimentar antes a presença da minha presidente Renata Castelo Branco Mariz de Oliveira, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, cumprimentar a vice-presidente da OAB, doutora Daniela Magalhães, meu amigo, doutor José Luiz Souza Moraes, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, presidente Rodrigo Jorge Moraes, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, doutor Eduardo Freitas, aqui representando a FEBRABAN, cumprimentar o presidente, sempre presidente, Renato de Mello Jorge Silveira, representando aqui a Universidade de São Paulo, professor Fernando Scaffi, associados, associadas. É com satisfação que o Instituto dos Advogados de São Paulo promove esse encontro para discutir um dos temas mais relevantes da agenda pública nacional, a reforma tributária. Poucos assuntos impactam de maneira tão direta e transversal a vida econômica, institucional e social do país. O IASP, que neste ano completa, secretário, 151 anos, enquanto instituição histórica da advocacia e do pensamento jurídico brasileiro, tem acompanhado com atenção, em alguns momentos com apreensão, o avanço dos debates e dos projetos que visam a implementação do novo sistema tributário nacional. Sabemos que uma reforma dessa envergadura não se resume a uma mudança normativa. Implica em reorganização administrativa, redefinição de competências, transformação na forma como os contribuintes, físicas ou jurídicas, profissionais liberais e sociedades se relacionam com o Estado. Estamos diante de um cenário que, embora apresente avanços importantes, ainda suscitam incertezas. Trata-se de um tema extremamente sensível, que envolve não apenas aspectos tributários, mas também aspectos institucionais, éticos e constitucionais. Temos defendido, por exemplo, que o modelo societário da advocacia, por sua natureza peculiar e por sua vinculação à prestação de um serviço essencial à justiça, não pode ser tratado como mais um ente econômico qualquer. A própria Constituição assegura garantias específicas à advocacia e é fundamental que esse debate ainda prossiga e a legislação infraconstitucional respeite esta singularidade. E aqui eu agradeço os representantes da Comissão de Direito Tributário do Instituto dos Advogados de São Paulo, doutora Ana Altumi, professor Tássio Lacerda Gama, que o ano passado contribuíram sobremaneira ao texto final da reforma. Temos realizado estudos e encontros que buscam contribuir para o aperfeiçoamento da regulamentação. E reiteramos aqui o nosso compromisso com a construção de soluções que garantam a segurança jurídica, previsibilidade e respeito às prerrogativas da advocacia. Agradecemos ao secretário Bernard Api por comparecer a esta casa. Secretário, muito nos honra a sua presença hoje e tenho certeza do seu excepcional esforço na contribuição ao país. Gostaria também de registrar e agradecer
ao Dr. João Pedro Machado Nobre, grande amigo dessa casa, ciente da importância do IASP nesse diálogo institucional. E esperamos que este encontro seja um espaço de escuta mútua, em que as preocupações legítimas da comunidade jurídica encontrem acolhimento e reflexão. Muito obrigado a todos pela presença. O debate, ele não terminou e o IASP estará, como sempre, à altura dos desafios do seu tempo. Com vocês, secretário Bernard Abi. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao IASP o convite para participar desse debate, no nome do Dr. Diogo, doutora Ana Cláudia, doutor Tássio, e em nome deles cumprimentar todos os presentes nesse evento. E queria agradecer por dois motivos. Primeiro, por terem convidado um economista para falar num evento de advogados. Embora eu me sinta já agora, depois de um tempo trabalhando nessa coisa da reforma tributária, um pouco jurista, pelo menos, um pouquinho eu aprendi. E segundo, por terem feito as falas depois da gente comer. Porque é muito comum convidar a gente para falar, a hora que está comendo, todo mundo come, exceto quem fala. Então, queria agradecer essa deferência, essa preocupação com com o bem-estar dos palestrantes também. Eu queria falar, obviamente, a reforma tributária é uma mudança muito grande no nosso modelo de tributação. É uma mudança que era necessária, queria deixar isso claro, a gente vem discutindo isso no Brasil, pelo menos desde a Constituinte, de adotar um modelo com características próximas de um IVA. Essa transição é muito complicada pelo efeito que ela tem, não só do ponto de vista da forma de organização das empresas, mas, na verdade, na própria distribuição da receita entre os entes da federação, porque um bom IVA, por exemplo, é tributado no destino. E só isso já tem um efeito grande de redistribuição de receita entre os entes da federação. E a proposta de reforma tributária que foi aprovada agora, através da emenda constitucional 132, que está uma parte da regulamentação já saiu através da Lei Complementar 214, e uma parte ainda está pendente através do projeto de Lei Complementar 108, que foi aprovado pela Câmara e está sendo analisado pelo Senado. Mas esse modelo, ele foi desenhado, algumas das características desse modelo foram pensadas para contornar resistências que dificultaram a aprovação da reforma tributária no passado. Então, para dar um exemplo. E, por outro lado, para facilitar a vida dos contribuintes. Eu acho importante a gente entender isso. Essa preocupação teve presente o tempo inteiro. Então, vou dar um exemplo. O modelo de arrecadação centralizado através do comitê gestor, em que a arrecadação, a compensação de débitos e créditos do IBS é feita no comitê gestor do IBS. Esse modelo ele foi uma forma encontrada para implementar o princípio do destino no escopo da reforma tributária. Tem outras formas que podem permitir o princípio do destino? Tem. Por exemplo, você pode adotar alíquota zero nas transações entre entes da federação, que no Brasil seria um desastre, porque a gente não teria controle nenhum, tudo viraria operação interestadual que ficaria internamente. Você pode ter o ente de origem arrecadando e transferindo recursos para o ente do destino. Você pode ter o governo, a administração, a União, arrecadando o tributo nas operações interestadual e transferindo para os entes de destino, que é o modelo da Índia. Então, existem outros modelos. Agora, o modelo que foi adotado por vários fatores. Um dos fatores é que, ao fazer essa arrecadação centralizada, isso permite fazer a distribuição da arrecadação para os entes com uma transição extremamente longa, de 50 anos, entre a distribuição, mantendo a participação de cada ente na arrecadação atual, para a distribuição que resulta da reforma tributária. Então, isto foi um dos fatores que permitiu reduzir muito uma das grandes resistências que havia à reforma tributária. A alternativa seria a União compensar os perdedores, só que na situação fiscal do país seria inviável fazer isso. Seria um valor extremamente alto que seria inviável de ser feito. Então, foi uma opção. Por outro lado, esse mesmo modelo dá uma segurança muito grande para os contribuintes,
Por quê? Porque como a compensação de débitos e créditos é feita internamente ao comitê gestor, quando uma empresa acumula um saldo credor, por exemplo, um exportador, ele vai exportar, ele compra insumos que foram tributados e ele tem um saldo credor acumulado que precisa ser ressarcido. Esse montante, no modelo do jeito que foi feito, ele não é distribuído para nenhum estado ou município, ele permanece no comitê gestor, porque ele pertence àquele exportador. Ele não pertence a nenhum estado, a nenhum município, pertence àquele exportador e será devolvido a ele pelo comitê gestor, o que aumenta muito a segurança de que o recurso, de fato, será ressarcido. Outras características do modelo foram feitas para favorecer os bons contribuintes e, na verdade, dificultar a vida dos maus contribuintes. Então, aqui vamos, por exemplo, o exemplo do split payment é exatamente esse caso. O objetivo, sim, é favorecer os bons contribuintes e dificultar o espaço de sonegação e de fraude, inclusive, dos maus contribuintes. Quem se beneficia disso? Os bons contribuintes. Por quê? Porque quanto menor for o nível de sonegação e inadimplência dentro do novo modelo, menor vai ser a alíquota de referência e, portanto, menor a alíquota que o bom contribuinte vai estar pagando. Não é uma medida para aumentar a arrecadação, para favorecer o setor público, é uma medida para favorecer o bom pagador de tributos. Obviamente, esse modelo leva a uma mudança muito grande na forma de organização e de atuação das empresas, a gente não tem dúvida com relação a isso. As empresas reagem aos incentivos que elas têm. Você tem um sistema tributário todo distorcido, como nós temos hoje, e você passa a ter um sistema muito mais neutro, em que a regra é a mesma para todo mundo, é óbvio que a forma de organização das empresas vai mudar em função dessa mudança do sistema tributário. Mas há uma transição para isso, uma transição que inicia-se em 2027, completa-se em 2033, portanto, tem uma transição para que as empresas possam se ajustar a esse novo modelo, e o efeito final é muito positivo para a economia. Porque quando você tem um sistema todo distorcido, você, na verdade, está selecionando quem se organiza de forma a se beneficiar da distorção, ainda que isso seja ineficiente. Então, só para dar um exemplo, eu monto o centro de distribuição hoje onde eu tenho um bom benefício fiscal e não onde reduzo o custo de logística. No novo modelo, eu vou montar o centro de distribuição onde o custo de logística é o menor. E quem ganha com isso é a economia como um todo, porque eu reduzo o custo de transporte, eu organizo a economia de forma mais eficiente e mais, eu seleciono quem é eficiente. Esse é um modelo que vai selecionar quem é eficiente e não vai selecionar quem é bom de obter um bom benefício fiscal, que é o que acontece hoje. Então, vai ser mais importante hoje para as empresas, é mais importante obter um bom benefício fiscal do que ser eficiente. No novo modelo, vai ser mais importante ser eficiente do que ter não vai ter benefício fiscal. Então, vai ser uma forma mais, claramente, vai selecionar quem é mais eficiente, e quando se seleciona o mais eficiente, é um sistema de seleção natural mesmo. Quem se beneficia é a economia, porque ela cresce mais quando você seleciona quem é ineficiente e descarta quem é ineficiente. No fundo, é isso que acontece nesse processo. Então, tem toda uma lógica por trás desse modelo da reforma tributária. Não é algo que foi criado agora, como eu falei, vem se discutindo desde 1988, há mais de 35 anos que vem se discutindo isso no Brasil, essa mudança no sistema tributário. A forma que foi escolhida, que é uma forma diferente da de outros países, sobretudo pela questão do comitê gestor, ela existe para poder viabilizar, para poder reduzir resistências e para dar mais segurança para os contribuintes. Então, esse desenho é um desenho que foi construído para tentar viabilizar e ter um ambiente mais favorável para os contribuintes no novo sistema tributário. Obviamente, eu não tenho tempo aqui de dar detalhes sobre tudo, sobre todas as características da reforma tributária, mas eu entendo que essa mudança, obviamente, vai mudar também a forma de atuação dos advogados. Doutor Diogo, se der certo, eu espero que os advogados tributaristas tenham menos trabalho, pelo menos com os tributos indiretos no futuro. Tá certo? Então, a questão... a ideia é facilitar a vida, assim, do contribuinte, mitigar, reduzir litígio. E que é bom. Tudo bem, pessoal, vamos continuar tendo muito o que discutir, outros temas. Bom,
Obrigado. Ser aplaudido por dizer que estou trabalhando para reduzir o trabalho de vocês é bom. Para deixar que vocês ainda tem ainda vai ter muita coisa para fazer sobre ICMS. Nos próximos 20 anos ainda vai ter o resquício do nosso sistema tributário atual para vocês poderem trabalhar. Só lembrando que o novo modelo ele é feito para ser o mais simples possível para as empresas. Basicamente, assim, vamos pegar casos muito claros. Hoje, o grosso do litígio por exemplo, ICMS e PIS/COFINS é o que dá direito a crédito, tá certo? Esse é o grosso do litígio que tem hoje. Óbvio que tem outros, mas no novo modelo, tudo dá crédito, exceto aquilo que é de uso e consumo pessoal. O que é uso e consumo pessoal? É aquilo que é consumo, por exemplo, o carro do diretor da empresa, se ele pode usar para ir passear com a família. Ok, isso não vai dar direito a crédito. É isso, é uma coisa simples assim. Se as empresas forem conservadoras na caracterização do que é uso e consumo pessoal, basicamente não vai ter mais litígio sobre o que dá crédito. Esse é o ponto, esse é o resultado do sistema atual. 2, uma boa parte do litígio vem dos critérios usados para a escrituração. No novo modelo, tudo que você vende tem débito, no documento fiscal eletrônico, tudo que você compra dá crédito, no documento fiscal eletrônico, vai ter um sistema de apuração assistida, ou seja, uma apuração pré-preenchida. Acabou o mês, sua apuração está pronta, se você quiser fazer algum ajuste, faça. Se não quiser, está pronta. E isso vai ter o condão de reduzir muito o litígio dentro do novo sistema tributário. Então, o litígio sobre o que dá direito a crédito vai reduzir enormemente, a não ser se alguém queira ficar forçando que não é de uso e consumo pessoal, mas a ideia é que seja muito claro o que vai dar direito, o que é uso e consumo pessoal, o que não é. A ideia é que isso no regulamento se torne muito claro. E, fora isso, a apuração pré-assistida facilita muito a adoção do novo modelo. Então, eu acho que, assim, para a empresa média, aquela que opera no sistema tributário, vai ser muito mais simples no novo modelo. Tem alguns setores que vão exigir uma adaptação um pouco maior. Por exemplo, os serviços financeiros vai ter um modelo um pouco mais complexo de apuração, mas a contrapartida disso é um sistema não cumulativo, eliminando uma enorme cumulatividade que nós temos hoje. Hoje, qualquer empresa que adquire um serviço financeiro no Brasil está pagando uma carga enorme de tributos escondido naquilo que ela está adquirindo, que vai deixar de existir, porque vai ter um sistema não cumulativo, traz alguma complexidade, mas é muito positivo. No setor imobiliário, vai se tributar efetivamente o valor adicionado, e não o valor bruto, e sim o valor adicionado em cada etapa da produção. Isso é uma novidade também. E qual é a consequência disso? É beneficiar quem é mais eficiente também. Então, por exemplo, o nosso sistema hoje, atual, totalmente cumulativo, tanto nos serviços financeiros como no imobiliário, tem como resultado, nos serviços financeiros, onerar o custo dos serviços financeiros utilizados pelas empresas brasileiras. No setor imobiliário, você induzir a adoção de métodos construtivos ineficientes em detrimento de métodos eficientes. Porque se eu fizer um prédio de concreto armado agregando valor no canteiro de obra e com pouco insumo, eu pago menos tributo que se eu fizer o mesmo prédio usando uma estrutura pré-fabricada, porque ela não dá crédito. Se eu adquirir, ela vai pagar tributo, não vai dar crédito, e, portanto, aumenta o meu custo de fazer uma construção com estruturas pré-fabricadas. No novo modelo vai ser totalmente neutro, eu vou escolher o que é mais eficiente, e o resultado final é que, com a mesma quantidade de trabalhadores de capital, eu vou fazer mais prédios do que eu consigo fazer hoje. Então, assim, tem alguma complexidade adicional? Tem. Vamos ser bem claros. Neste caso, nesses dois casos que eu dei, o custo de ter um sistema muito mais eficiente é um sistema um pouco mais complexo do que hoje, mas depois que as empresas aprenderem a atuar nesse novo sistema, eu acho que aí, a partir daí, passa a operar em velocidade de cruzeiro, tem um custo de adaptação, mas o resultado final é muito mais positivo para a economia brasileira. Eu acho que é isso. Como eu disse, nós estamos na fase final da regulamentação, falta a votação do projeto de lei complementar 108 no Senado. A gente tem, nas últimas semanas, feito uma discussão bastante intensa
com a área técnica do Senado Federal sobre esse projeto, sobre eventuais ajustes. Falta ainda a discussão política, mas acredito que num prazo relativamente curto, a tendência é ser apresentado o parecer e votado. A Câmara tem que votar, aprovar ou rejeitar as mudanças feitas pelo Senado Federal. Tem, do ponto de vista dos contribuintes, ainda o projeto de lei que define as alíquotas do imposto seletivo, que já está bem avançado a elaboração desse projeto de lei também. Também acredito que, num prazo não muito longo, vai ser enviado para o Congresso Nacional. E tem, aí sim, a parte mais importante do trabalho agora, que é a parte infralegal, que é a parte de elaboração do regulamento, que já está sendo feita. Então, nós temos, trabalhando em paralelo e de forma coordenada, os estados e municípios, através do pré-comitê gestor do IBS, que tem 36 grupos de trabalho para a parte de regulamentação, e a Receita Federal, que tem 30 grupos de trabalho para a parte de regulamentação, e já estão trabalhando na elaboração do regulamento do IBS e da CBS. E tem a parte de sistemas, que é extremamente importante, porque o novo modelo é totalmente baseado em sistemas para ser totalmente automatizado a cobrança. Como eu falei, a ideia é: vendeu com nota fiscal eletrônica, registrou suas compras feitas com nota fiscal eletrônica, basicamente a apuração está feita, só que isso exige um sistema bastante desenvolvido. Esses sistemas, a definição das características dos sistemas, que a gente chama de regras de negócio, já estão sendo desenvolvidas conjuntamente pelos estados e municípios e pela Receita. A montagem dos sistemas propriamente dita, ou seja, o software, né, está mais avançado no caso da União, por conta, não só porque a CBS entra em vigor em 2027 e o IBS só em 2029, mas também porque os estados e municípios ainda não estão com o comitê gestor funcionando e eles dependem do comitê gestor para que os sistemas saiam pelo comitê gestor. Mas muito do trabalho conceitual do software já está feito, já está basicamente pronto. A ideia é que tenha uma plataforma de interface com os contribuintes, que seja uma só para o IBS e CBS, e 2 sistemas de apuração com as mesmas regras, funcionando um para o IBS e um para a CBS, em paralelo, por trás dessa interface feita para os contribuintes. Tem também um trabalho que está sendo feito na definição da forma de funcionamento do split payment, que também tem um grupo de trabalho que já está bastante avançado, que tem feito interlocução com as instituições financeiras, tem feito interlocução com um grupo de empresas e com, sobretudo, os fornecedores de ERPs, as empresas de tecnologia que fornecem os ERPs, e esse trabalho está bem avançado também na definição, em alguns casos, inclusive, já começando a definir características de sistemas, e isso, obviamente, vai completar todo o processo. Bom, o que eu queria deixar claro é que, inclusive no caso dos sistemas, a Receita Federal, agora, a partir do início de julho, vai começar a operar um piloto dos sistemas, começando com um grupo mais restrito de empresas, que depois vai ser ampliado. Mas, na verdade, esse é um ponto que eu queria deixar claro. O ano de 2026 é um ano de teste. A ideia é não cobrar nem IBS nem CBS, essa é a ideia, exigir obrigações acessórias. Que obrigações acessórias? Aquelas que os sistemas e o tempo de adequação das empresas permitirem serem implantadas. Então, muito provavelmente, em algum momento, não sei se vai ser 1º de janeiro de 2026, mas certamente ao longo do ano, vai ser exigido que em todos os documentos fiscais passem a discriminar a base de cálculo e qual é o IBS e qual é a CBS que incide naquela operação, sem que seja cobrado. É só uma informação. É informativo para poder testar se, de fato, a forma de cálculo dos tributos está sendo feita de forma adequada. Em algum momento, ao longo do ano, vai começar a testar o sistema de split payment sem o recolhimento. Mas vendo se, de fato, as informações correspondentes àquele recolhimento estão chegando de forma adequada para o setor público. E o ano 2026 é o ano em que todas as empresas, no fundo, vão ter o tempo para se adequar e conhecer o novo sistema de tributação. Eu acho que é isso. Eu sei que no começo, muito provavelmente, talvez tenha um nível mais alto de litígio, porque é um sistema totalmente novo, mas eu acredito que num prazo bastante curto vai estabilizar no nível bem mais baixo do nível que nós temos hoje e de uma forma muito mais eficiente do que nós temos hoje. Muito obrigado pela oportunidade e, como eu disse, é um prazer estar aqui num evento de advogados.
obrigado, secretário. Eu gostaria de registrar também a presença da desembargadora Carla Raal, aqui representando o Tribunal de Justiça. Agradecer a presença dos representantes da Comissão de Transação Tributária, doutor Alexandre Nishioka, doutor Zé Carlos Magalhães. E, secretário, nós gostaríamos de fazer um singelo agradecimento a Vossa Excelência, e eu pediria à doutora Ana Utumi e o doutor Tássio, o professor Tássio Lacerda Gama, entregasse essa singela homenagem do Instituto em agradecimento pela relevante participação na reunião almoço do dia 30 de junho de 2025. Muito obrigado, secretário.